Esse é o juiz William Atkinson. Ele já viu essa mesma angústia muitas vezes. Hoje o juiz Atkinson está no tribunal para sentenciar David Meyer por 2 acusações de homicídio por uso de veículo com concentração de álcool proibida. O nível de álcool no sangue de Meyer era quase 3 vezes acima do limite legal para dirigir quando ele atropelou Rebecca e Raya Pennenberg, que estavam caminhando em Lawrence, Wisconsin. Mãe e filha morreram instantaneamente no impacto. A família Pennenberg está presente no tribunal para ouvir a sentença de Meyer, e várias declarações escritas por seus entes queridos são lidas, solicitando uma pena de prisão longa para o motorista bêbado. Os sentimentos do juiz Atkinson são claros ao começar a falar ao tribunal com palavras fortes. Vi muitas pessoas sofrerem por causa de motoristas bêbados. Eu não conhecia a família, não tinha conexão, mas já vi muitos desses casos. Apesar de não conhecer as vítimas ou a família, é evidente que o juiz foi profundamente afetado pelo caso. Sua voz se quebra e ele fica cada vez mais emocionado enquanto continua a falar. Em um incrível ato de humanidade, o juiz Atkinson desaba em lágrimas, chorando abertamente ao imaginar a possibilidade de sua própria esposa e filha saírem uma noite e não voltarem para casa devido às ações de um motorista bêbado. Reconheço a dor e só posso imaginar se minha esposa e minha filha não voltassem para casa uma noite. As pessoas presentes no tribunal ficam surpresas com seu discurso, e algumas são tomadas pela emoção de suas palavras. Ao concluir sua fala, Meyer também se pronuncia, expressando seu arrependimento e pedindo desculpas por suas ações. Não há nada que eu possa dizer que vá aliviar a dor deles. Não há palavras que eu possa dizer para lhes dar paz. Tenho dito e continuarei a dizer às pessoas o que significa beber e dirigir. Continuo a dizer a todos que conheço que quando você bebe, a primeira coisa que perde é o julgamento. No entanto, o juiz Atkinson não acredita em sua demonstração de remorso e sentencia Meyer a um total de 10 anos de prisão pela morte de Rebecca e Raya Pennenberg. Ele também ordena que Meyer cumpra 10 anos de supervisão estendida após sua libertação, durante os quais o réu não terá permissão para comprar ou consumir álcool. Este é Dale Williams, de 62 anos, que enfrentava acusações de assassinato em Youngstown, Ohio, em junho de 2017. Na ocasião, Williams perseguiu o carro de sua ex-namorada, Elizabeth Pledger Stewart, forçando-a a sair da estrada e causando um acidente. Em seguida, ele atirou e matou a mulher de 46 anos, mãe de 2 filhos. Após sua prisão, Williams se declarou culpado de homicídio qualificado e porte ilegal de arma, enfrentando a possibilidade de prisão perpétua. Durante sua audiência de sentença, os 2 filhos da vítima decidiram fazer justiça com as próprias mãos. Anthony Deh, de 30 anos, saltou sobre a mesa, driblou os seguranças e derrubou Williams puxando-o pelos pés. Logo em seguida, seu irmão, Jerome Stewart, de 23 anos, correu para ajudá-lo e juntos desferiram uma sequência de socos e chutes no réu enquanto os oficiais tentavam contê-los. Um dos agentes chegou a usar uma arma de choque para controlar a situação. Williams foi retirado da sala do tribunal enquanto limpava o sangue do rosto. Já os 2 filhos da vítima foram presos e enfrentaram acusações de agressão, desacato ao tribunal e obstrução da justiça. Quanto a Dale Williams, ele foi condenado a uma pena de 23 anos à prisão perpétua pelo assassinato de sua ex-namorada, embora tenha sido brutalmente atacado pelos filhos da mulher que ele matou. Esta é a juíza Amber Wolf, da 2ª Divisão do Tribunal de Kentucky. A natureza compassiva da juíza Wolf tornou-se bem conhecida no mundo frio e racional do direito, e hoje ela vai mostrar até onde está disposta a ir para tratar os réus com compaixão. Diante dela está James Rare, um homem de 24 anos de Kentucky,
que enfrenta acusações de furto após ele e sua esposa, Ashley, serem pegos invadindo um armazém e roubando 6 televisores de tela plana. Recentemente, Ashley deu à luz o filho do casal enquanto James estava sob custódia, e como ambos são co-réus, há uma ordem de não contato em vigor, impedindo que o réu conheça seu recém-nascido. A juíza Wolf estava finalizando a audiência de James e se preparava para começar a de Ashley, quando percebeu a jovem mãe segurando o bebê na galeria, permitindo que o marido o visse, enquanto saía da sala do tribunal. A realização de que James ainda não havia conhecido seu filho recém-nascido despertou algo na humanidade da juíza, que decidiu agir. Você tem certeza de que está confortável com isso? É o que você quer fazer? Tudo bem, fique aí por um momento, disse a juíza Wolf, chamando Ashley Rare para a frente do tribunal e falando com ela antes de chamar James Rare de volta à sala. Ela deu algumas instruções rigorosas antes de esclarecer a situação. Não quero que você diga nada sobre o seu caso. Não diga nada. Seu advogado não está presente agora, mas entendo que há uma chance de você voltar para o condado de Todd e que seu bebê tem 1 mês de idade e você ainda não o conheceu. A juíza convoca Ashley para o pódio com o bebê e faz as apresentações. Eu sei que existe uma ordem de não contato entre você e a senhora Hare, que eu emiti, e não estou alterando isso. Estou fazendo uma exceção temporária, aqui, na minha frente, para que você possa conhecer este bebê. Este é o seu filho. Assista ao momento comovente, enquanto Ashley entrega o pequeno bebê ao marido, que o pega e o segura carinhosamente. Cuidado! Você vê a camisa dele? Sim. Ashley Rare é dominada pela emoção e é vista enxugando as lágrimas dos olhos. E parece que ela não é a única. Quando a câmera volta para a juíza Wolf, ela também é vista enxugando uma lágrima solitária de sua bochecha. Com isso, a juíza encerra o momento dizendo ao réu que o verá na próxima audiência. As lágrimas da juíza Wolf foram uma reação a um momento de emoção e alegria em sua sala de audiências. Mas logo ela volta ao trabalho e fala: Senhorita Hare, pode permanecer aqui, porque vou chamar o seu caso em seguida. Obrigada por me deixar fazer parte disso. Se vocês não estão emocionados, então são apenas insensíveis. O que acontece quando um réu é atacado pelo próprio filho durante um julgamento? Foi exatamente isso que ocorreu no caso de Vashon Flowers, que estava sendo julgado por homicídio no condado de Mosan, Michigan, em maio de 2019. Flowers foi acusado de atirar e matar sua esposa Jamie na casa do casal em Mosan Heights, após uma discussão sobre cigarros. Inicialmente, os dois brigaram por mais de um dia, até que a polícia foi chamada e os separou. Flowers deixou a residência, mas algumas horas depois retornou, arrombou a porta e disparou 4 vezes contra Jamie. O homem de 46 anos se entregou à polícia e foi formalmente acusado de homicídio qualificado. Durante o julgamento, a filha de Jamie, Paris, que testemunhou o crime, prestou depoimento no tribunal. Ele se abaixou e começou a enforcar minha mãe. Eu ouvi ela dizer: "Você não precisa fazer isso, por favor. Você não precisa fazer isso." E então, ouvi os tiros. Ao ser questionada sobre a quantidade de disparos, Paris respondeu: 4. Eu me levantei e saí do quarto. Ela estava sentada encostada na parede. Você viu sangue? Sim, na camisa dela. Havia buracos de bala e sangue. Mas foi o filho de Jamie quem decidiu fazer justiça com as próprias mãos. Durante uma audiência, o jovem London Jones, de 21 anos, estava sentado na galeria com seus irmãos quando, de repente, saltou por cima da barreira e correu em direção ao assassino de sua mãe. A rápida ação dos seguranças evitou que ele chegasse até Flowers.
O filho revoltado foi contido e retirado do tribunal. No fim, Vashon Flowers foi condenado pelo assassinato de Jamie e sentenciado à prisão perpétua, enquanto enfrentava, além da justiça, a fúria do próprio filho. Esta é a juíza Jennifer Darrow, onde a dor absoluta que a coloca à beira das lágrimas. É difícil não pensar no que eu vi e não ter essa reação. A juíza Darrow está conduzindo a audiência de sentença de Darrell Brooks, no Tribunal do Condado de Waukesha, em Wisconsin. A sentença segue um julgamento contencioso no qual Brooks, de 40 anos, se representou em mais de 76 acusações, incluindo 6 de homicídio intencional, depois de ter dirigido seu SUV através de uma parada de Natal em Waukesha. O incidente resultou na morte de 6 pessoas, a mais jovem delas com apenas 8 anos, e na lesão de dezenas de outras. Apesar de suas alegações de que ele acionou a buzina do veículo para alertar os espectadores, ele foi considerado culpado em todas as acusações. Hoje, Brooks está no tribunal para ouvir seu destino em relação às acusações e a juíza Darrow não está prestes a conter suas palavras ao proferir seu discurso emotivo. A juíza começa apontando todas as razões pelas quais não aceitou a defesa de Brooks, de que ele não tinha a intenção de atropelar as multidões. Havia muitos veículos da polícia nesses cruzamentos com suas luzes piscando. Não há dúvida em minha mente de que o Sr. Brooks entenderia que uma parada estava acontecendo. Ainda não estava escuro. Era o crepúsculo, o que auxilia na visibilidade para que o Sr. Brooks visse todas essas pessoas. Isso não foi sob o manto da noite. Enquanto a juíza continua seu discurso apaixonado ao tribunal, Brooks se senta abanando-se de maneira indiferente com uma pasta de arquivos, até que a juíza Darrow não consegue mais se segurar. O que acontece a seguir é altamente incomum em um ambiente de tribunal. A juíza Darrow pode ser vista ficando cada vez mais emocionada, mas ao começar a falar sobre os 11 membros da banda de Waukesha que foram atropelados por Brooks, ela é tomada pela emoção. Através das lágrimas, ela descreve como as provas que viu a mantêm acordada à noite. É difícil não pensar no que eu assisti e não ter essa reação. Essas foram imagens que, francamente, me mantiveram acordada à noite, que vi repetidas vezes. A juíza continua aplaudindo a coragem da diretora da banda, que testemunhou durante o julgamento, e a forte emoção é ouvida quebrando sua voz. Ela é uma heroína para mim, por ter subido ao banco para identificar cada um de seus alunos. Eventualmente, ela alcança um lenço para secar as lágrimas enquanto continua. Ela leva alguns momentos para se recompor antes de seguir em frente, enquanto Brooks permanece impassível em seu assento. A audiência continua, e a juíza Darrow parece ter se recuperado, mas quando começa a falar mais uma vez sobre o testemunho das vítimas do ataque, ela desaba novamente. E então, claro, outro vídeo que é muito difícil de assistir e impossível de esquecer. Agora entendo porque uma das garotas ligou para sua tia e disse: "Minha equipe inteira está morta", porque era assim que parecia. Foi horrível. E pensar naquelas 2 jovens corajosas que subiram ao banco durante este julgamento para testemunhar sobre o que viram, o que fizeram. Seus dançarinos estão orgulhosos de vocês, e graças a vocês, a justiça foi feita. Incrivelmente, enquanto ela pronuncia suas palavras angustiantes, Brooks não demonstra sinais visíveis de preocupação e levanta as mãos em um gesto de desprezo. Ao se aproximar do fim de seu discurso, Brooks começa a interromper a juíza. Você teve contato com ela no dia 20? Houve algo físico? Sr. Brooks, este é o meu momento. Você precisa parar de me interromper. Sr. Brooks, você precisa parar. Não me interrompa ou você será removido para outra sala. E Brooks continua a argumentar, e a juíza Darrow ameaça removê-lo se ele não parar. Você está falando sobre alguém com 5 filhos que não tem... Você precisa parar agora ou será removido. Então me remova. Brooks é eventualmente escoltado para fora do tribunal por oficiais do xerife. Tudo bem, ele será removido. Ele simplesmente não consegue ficar em silêncio. Ele recebe finalmente a sentença de prisão perpétua,
sem possibilidade de liberdade condicional. Seria difícil para qualquer um permanecer imune a um crime tão hediondo, especialmente para a juíza Darrow, que tem 3 filhos. Como isso se compara a levar um soco do irmão da vítima? Foi o que aconteceu com Jeffrey Clark, de 33 anos, acusado de homicídio premeditado em 1º grau em Fraser, Michigan. Em 4 de julho de 2022, Clark perseguiu e executou Jer Robertson, de 28 anos, no estacionamento de um complexo de apartamentos. A brutalidade do crime foi descrita pela promotoria. Isso não foi apenas um assassinato, foi uma execução. O homem implorava por sua vida. Uma câmera de campainha registrou o momento em que Robertson foi alvejado, enquanto tentava fugir desesperadamente. Clark foi preso depois que um monitor de tornozelo que ele usava o colocou na cena do crime. Durante o julgamento, a promotoria destacou essa evidência. Excelência, no momento do crime, o réu usava um monitor de tornozelo. Temos os registros que comprovam sua presença no local na hora do assassinato. A namorada de Clark também testemunhou contra ele, afirmando que foi ameaçada após o crime. Ele me disse que me mataria se eu falasse alguma coisa. Contou exatamente o que fez com o Sr. Robertson, que ele implorou por sua vida. A única preocupação dele era o fato de estar usando o monitor. Quando a acusação exibiu as imagens do assassinato para o juiz e os familiares da vítima, o tribunal virou um verdadeiro caos. Sentado na galeria, assistindo ao vídeo de seu irmão gêmeo ser morto, estava Jerry Robertson. Ele não se conteve e partiu para cima do réu, trocando socos com Clark. A confusão se agravou quando Jerry também discutiu com o pai do acusado, que ficou revoltado com o ataque ao filho. Você não pode bater nele. Isso é contra a lei. Após a ordem ser restabelecida no tribunal, Clark foi condenado por homicídio em 1º grau, porte ilegal de arma de fogo e posse de arma, sendo um criminoso condenado. Sua sentença, prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Enquanto enfrentava a lei da justiça, também enfrentava a fúria do irmão da vítima. Hoje, o juiz Robert Chastine está no tribunal para sentenciar Bo Dukes por ajudar a ocultar a morte de Tara Grinstead. Tara, uma professora do condado de Irving e ex-rainha de beleza, desapareceu em 2005. Seu corpo nunca foi encontrado, mas acredita-se que Tara tenha sido assassinada. Embora o homem suspeito de matá-la tenha sido absolvido das acusações, seu cúmplice Bo Dukes confessou à polícia em 2017 que ajudou a se livrar e a esconder o corpo de Tara. A justiça demorou a chegar para a família de Tara, e o juiz Chastine inicia a audiência reconhecendo isso. Nada do que eu fizer aqui vai aliviar a dor que a família sofreu durante todos esses anos. É claro, por sua linguagem corporal, que o juiz está lutando para manter a compostura, mexendo em itens sobre sua mesa, enquanto tenta encontrar palavras que possam trazer algum conforto à família Grinstead. É apenas uma situação lamentável em que a família teve que sofrer tanto tempo para descobrir o que aconteceu com Tara. Eu não consigo, entender completamente. A tensão emocional é evidente em sua voz enquanto ele continua seu discurso. E aquele teria sido o momento de, se apresentar e dizer: deixe-me contar o que eu fiz. Todos nós temos
No entanto, esse teria sido o momento de se apresentar. Incapaz de se conter por mais tempo, o juiz Chastain desaba, angustiado pelo sofrimento prolongado que a família Grinstead suportou durante os 12 anos em que buscava respostas. Quando lhe perguntaram sobre isso em junho de 2016, eu não sinto nenhum prazer em sentenciar ninguém. Mas isso faz parte do meu trabalho. O juiz Chastain recupera o controle de suas emoções e impõe a sentença máxima combinada de 25 anos a Bo Dukes, garantindo pelo menos alguma medida de justiça para a família Grinstead. O tribunal vai sentenciá-lo na acusação 1 a 1, período de 5 anos a cumprir na penitenciária estadual. Na acusação 2, o tribunal vai sentenciá-lo a 5 anos a cumprir na penitenciária estadual, consecutivos à acusação 1. E na acusação 3, o tribunal vai sentenciá-lo a 5 anos, consecutivos à acusação 2, a cumprir na penitenciária estadual. E na acusação 4, o tribunal vai sentenciá-lo a 10 anos, consecutivos à sentença na acusação 3, a cumprir na penitenciária estadual. O sofrimento do juiz Chastain foi, sem dúvida, causado pelo assassinato sem sentido de Tara e pelo sofrimento prolongado desnecessário de sua família. O que aconteceu quando o filho de uma vítima atacou o assassino de sua mãe? Vamos até Springfield, Massachusetts, onde está acontecendo uma audiência para o acusado de ser um serial killer, Alfred Gainer. Segundo relatos, Gainer aterrorizou a cidade de Springfield, onde agrediu e brutalmente assassinou 9 mulheres entre 1995 e 1998. Ele foi finalmente preso depois que seu DNA coincidiu com evidências encontradas nas cenas do crime. Durante a audiência, sentado na galeria, estava Eric Downs, filho de uma das vítimas de Gainer. 3 oficiais cercavam Gainer, mas isso não foi suficiente para impedir o que aconteceu a seguir. Gainer está sendo mantido em condições extremas de confinamento. Ele está preso sem direito à fiança. Sem aviso, Downs pulou a barreira e avançou contra o réu. A irmã de Gainer tentou conter Downs, mas não antes que o filho enlutado conseguisse acertar um último golpe. Um dos oficiais conduziu Gainer para um local seguro, enquanto outros tentavam restaurar a ordem no tribunal. Eric Downs foi posteriormente acusado de agressão e desacato ao tribunal. Quanto a Gainer, ele acabou se declarando culpado de todos os assassinatos e foi condenado a 8 penas de prisão perpétua consecutivas. O que acontece quando um réu leva um tiro no tribunal? Vamos para o sul da fronteira, até São José do Belmonte, Brasil, onde ocorria o julgamento do assassinato de Francisco Calo Mariano de Moura, de 38 anos. De acordo com relatos, em 2012, Moura atirou e matou Francisco Alves em sua casa, na Lagoa Alexandria, após os dois discutirem por causa de um jumento. Agora, anos depois, o julgamento estava em andamento. No tribunal, o filho da vítima, Cristiano Alves Terto, de 27 anos, estava sentado no fundo da sala enquanto o réu ocupava um lugar na frente. Mas quando Terto se levantou, ele estava prestes a colocar em prática um plano sombrio. Inicialmente, uma mulher tentou impedi-lo,
Mas Terto estava decidido. Ele sacou um revólver calibre 38 e disparou 2 tiros contra Moura, a poucos metros de um jurado e de um advogado. O tribunal mergulhou no caos. O vingativo Terto continuou seu ataque, disparando mais tiros a queima-roupa contra o assassino de seu pai. Desesperado, Moura tentou fugir, buscando abrigo enquanto balas ricocheteavam ao seu redor. Mas Terto não parou por aí. Depois de esvaziar seu tambor, ele usou a coronha do revólver para golpear Moura repetidamente. Em meio ao pânico, o agressor fugiu do tribunal, mas foi capturado no dia seguinte e acusado de tentativa de homicídio. Milagrosamente, Moura conseguiu se levantar atrás da mesa do juiz antes de desabar no chão. Ele foi levado às pressas para um hospital local e, contra todas as probabilidades, sobreviveu sem sequelas graves. Enquanto isso, um filho em luto quase conseguiu vingar a morte de seu pai.